Um ex-engenheiro da EPZ, uma marca de DAX de luxo e um fone que custa seus US$ 31. E eu sinceramente não sei se ele é roxo ou se ele é azul. Comenta aí o que é que você acha, porque pra mim ele é azul, mas eu vi gente dizendo que era roxo, né? Vai saber. Para poder eu falar sobre o Kozoi D1, que é o tema do vídeo de hoje, eu tenho que voltar lá em 2016, quando a Kozoi se destacava no mercado chinês fazendo DAX de luxo, né? DAX que custavam em seus US$ 100, US$ 150 e que eram esculpidos em metal, que eram feitos em CNC, enquanto os Hi-Fis, no geral, ainda se encaminhavam, né? Ainda era aquela coisa de plástico, ainda era matéria de baixa qualidade. E a Kozoi teve dois lançamentos muito importantes nessa época, que foi o Aegis, que não é Egypt, e o Astarp, né? Acho que o nome está correto, você vai aparecer no vídeo, que era um DAX aí com uma construção muito boa, né? E teve também o Kozoi Rei, né, que foi provavelmente um dos maiores destaques, né, que foi um DAC aí de luxo mesmo, que chegou aos seus US$ 550 e tinha a proposta mais técnica, mais analítica, né? Mas então o que aconteceu com a Kozoi? Por que que ela ficou tanto tempo parada e por que que agora ela decidiu lançar um fone budget, né? Então, após um longo hiato, agora em 2025, entrou uma nova gestão, né? Uma marca chamada OIE Áudio, né? Então, eu tive que ver a minha cola aqui para poder falar o nome certinho. E agora em 2025 eles procuraram alguém, né, uma marca, uma fabricante que pudesse fazer um novo produto que eles estavam buscando lançar no mercado, que era justamente o ien de entrada. E aí eles foram atrás de quem? Da EPZ. E para quem não sabe, além dos lançamentos da EPZ, como o Q1 Pro, que é muito bem comentado, eu inclusive tenho uma avaliação escrita dele, a gente tem também o Q5, né? Aqui na minha mão, que foi outro destaque aí também, né, da EPZ, que sempre foi uma marca que buscou muito essa naturalidade, era uma marca que sempre buscava muita questão dos vocais, dos médios à frente, então é uma marca que ela se destacou bastante por isso, por ser mais comercial, mas ao mesmo tempo ela ter uma musicalidade, um aspecto bem legal dos seus fones, né? Só que o que muita gente não sabe é que a EPZ também é uma marca de OEM, né? Então ela fabrica para outras marcas e tem uma fábrica gigantesca, assim, com um know-how absurdo, né? Então, muita gente não sabe por conta de sigilo mesmo de contrato, mas muitos fones que talvez você utilize tenham sido feitos pela própria EPZ. Então, nisso, a gente tem a parceria entre a Kozoi e a EPZ, né? Para poder fabricar um novo fone que entraria como budget no mercado. E no meio disso, que talvez alguém de dentro da EPZ, pelo menos que contam os relatos, dizem, saiu de lá para poder estar sendo o diretor desse projeto dentro da Kozoi. E aí que a história fica interessante, né? Porque a gente tem a Kozoi, que é uma marca que tem tempo de mercado, que tem uma assinatura mais fiel, mais analítica, com DAX voltados para o mercado de luxo, e a gente tem um engenheiro da EPZ que está entrando com todo o know-how de como fazer fones budget usando resina de ótima qualidade, drive de grafeno, para poder construir o fone que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Então, agora que você está devidamente contextualizado, vamos de fato falar um pouquinho do Kozoi D1, mas antes não deixa de se inscrever e deixar seu like aqui no vídeo, é muito importante pra gente e ajuda demais o nosso trabalho. Fechou? Então vamos falar hoje sobre o Kozoi D1. E o Kozoi D1 não se chama assim à toa. Ele tem esse nome por conta de uma brincadeira com o caráter Di em chinês, que basicamente significa o primeiro. Então ele marca essa nova fase aí da empresa entrando no mercado de ienes, né? Por isso que eu tô aqui com ele na mão e ele vem nessa caixinha preta, simples, sabe? Não tem muito aqui o que mostrar, tem algumas informações aqui, mas ele tem um kit interessante que eu vou mostrar pra você agora em detalhes na unboxing. Bom, ele vem nessa caixa aqui, tradicional zona mesmo, e a gente abrindo já está de cara com o manual que voa fora e o Kozoi, que é esse fone lindão. Assim, eu tava com medo dele ser feio, porque eu vi esse Kozoi grandão, mas até que ele é bem bonito. E aqui na caixa de acessórios, né? Um pouquinho difícil de sair, mas quando você tira, basicamente vem um conjunto de ponteiras, né? Que é um conjunto bem diferente, e um conjunto de ponteiras de espuma preta também, né? E aqui, por último, a gente tem um fone. Não tem muito o que dizer sobre o unboxing, é direto ao ponto, né? E que é esperado para um fone budget também. Mas ainda assim não deixa de ser bem apresentado, principalmente esse cabo roxo, que chama bastante a atenção e eu achei um material de ótima qualidade. O que eu acho engraçado é o conjunto de ponteiras, né? É um widebore e tem um double flange, né? E aí fica uma coisa meio engraçada quando você para pra pensar, mas faz todo sentido com o encaixe do Kozoi, que acaba tendo um nozzle que é bem recuado, né? E precisa de uma inserção mais profunda. Então acabou que as ponteiras, no final das contas, eu gostei.
Eu achei o fit dele bem confortável, mas realmente não dá pra fazer muito chip rolling. Por conta desse nozzle dele baixinho, ele funcionou bem melhor com as wideboard stock. Ou se você tiver uma wideboard também de Vino, sem ser a Prism, vai funcionar legal. Bom, agora falando um pouco da sonoridade, que é o que todo mundo quer saber, de fato, sobre o Kozoi D1. Vamos começar falando um pouquinho sobre os graves, tá? Os graves no Kozoi, eles são meio secos, mas também são rápidos. Então, para percussões, eu acho ele muito interessante. Ele bate, volta, tem aquele impacto físico, embora falte um pouco de mais microdetalhamento, principalmente nos subgraves. Então, em comparação, por exemplo, com o Clean SV, que é um outro lançamento interessante que tá aparecendo agora 2025 para 2026, acho que ele acaba tendo bem mais detalhe e textura do que o Kozoi, mas também é um fone que custa o dobro dele, né? Acho que é uma comparação interessante de se fazer, de qualquer forma. Então, eu acho os graves dele muito bom para você acompanhar, né? Mas, de fato, ele não vai ter tanto detalhe, não vai ter tanto textura como os fones, até mesmo como contém. Por outro lado, quando a gente entra nos médios, eu acho que ele pegou muito aquela assinatura, herdou bastante da EPZ. Então ele tem médios que são um pouco mais à frente, que recebem uma atenção bacana, tem um arejamento muito interessante. Então eu gosto bastante para poder pegar esses detalhes também. Também não são médios e extremamente detalhados. Você não escuta, por exemplo, som de garganta, de saliva, mas ainda assim são médios que eu acho muito bem colocados, principalmente vocais masculinos. E nos vocais femininos é muito bom também, mas com algumas ressalvas. E agora entrando um pouco mais nos agudos, a gente pode comentar que ele é um fone um tanto quanto picante. Então, ele é um fone que tem um pouquinho ali de nitidez extra, de brilho, sabe? Que não vai incomodar pessoas no geral, mas se você for extremamente sensível ao agudo, pode ser que seja um fone um pouco cansativo para você escutar por longos períodos, né? No meu caso, eu achei que depende muito de uma faixa para outra. Eu tenho uma sensibilidade legal para agudo, então, dependendo da música, de como a cantora, né, põe ela, fica bem interessante ou pode ficar um pouco demais. E os pratos de bateria também, às vezes eles soam muito brilhantes, e aí, se você for extremamente sensível, como eu comentei, pode ser que te incomode. Se você é uma pessoa, um usuário comum, eu acho que você vai achar muito legal esse arejamento extra, essa extensão extra que ele possui nos agudos. Porque, de fato, isso acaba vindo a calhar quando a gente vai falar do palco e da imagem dele. Ele é um fone que, para mim, se destacou principalmente pela imagem. Fora a questão da separação de esquerda e direita, mas também a questão do palco dele, embora ele seja mais íntimo, eu acho que é bem colocado. Ele tem ali uma localização, sabe, bem bacana. Então, por exemplo, você jogar um jogo, alguma coisa, você está escutando uma música que tem vários instrumentos ordenados para cá e para lá. Eu acho que ele se destaca bem, ele tem uma localização bacana. Pelo preço que ele possui dos seus US$ 31, aí chegando a R$ 180 mais ou menos, eu acho que ele é um fone bem legal. Pra mim foi uma das apostas legais assim que a gente teve em 2025 para 2026. Não tem como deixar de comparar com o Clean SV, que tem mais desse detalhamento, principalmente nos agudos, médios, sabe? Então eu sinto que o SV ele tem um pouco mais disso, ele traz mais esse detalhamento, ele parece um fone mais musical, enquanto o Kozoi eu sinto que ele é um fone mais voltado pra mídia no geral. Eu sinto que ele é um fone que ele se destaca muito pra você ouvir um filme, um jogo, porque ele tem bastante aquele arejamento, ele é um fone que tem bastante extensão, tem uma localização bacana, assim, de você ver os elementos ali, né? Uma imagem, né, muito bem legal construída. E ele é um fone também que eu acho ele bem energético, né? Então ele é um fone que é um pouco mais técnico, energético assim. Então tem bastante ali nas pontas, né? Tanto nos graves como nos agudos, ele tem um pouco mais de vividez, embora ele não deixe também os médios de lado. Então eu diria que é um fone ali talvez no U, né? Uma coisa assim, né? Eu acho ele bem trabalhado, mas ele vai se destacar principalmente nesse tipo de mídia, né? E eu acho que foi a aposta mesmo da Kozoi. Eu acho que isso não foi feito à toa. Então, se você for ver até quem está sendo escolhido, assim, quem está sendo levado para poder fazer review desse fone, principalmente gente do nicho tech também, nicho gamer, então acho que isso não foi à toa, né? A própria proposta, o design dele sendo colorido, tendo cores vivas, né? Esse roxo, azul, etc. Eu acho que foi pensado para atingir esse público, né? E conversando com um representante que mandou esse fone pra gente, ele falou que esse fone teve pensamento muito no público brasileiro também, de fato, que a gente sabe que é um público que voltado, né, muito mais para esse nicho do que para a audiofilia em si. Mas ainda acho, ainda
continuo fazendo a minha conclusão, que eu acho que o Kozai é uma opção muito legal dentro desse preço que ele prega ali, né, dentre os 150, 180, se ele ficar numa promoçãozinha, eu acho que ele é um fone bem interessante, eu recomendaria com certeza. Mas se você procura um fone mais musical e tem disposição de gastar um pouco mais, aí eu acho que você tem que esperar a review do Clean SV, que pra mim achei surreal também. É um fone que me conquistou, custa o dobro do Kozoi, mas em detalhamento ele compensa bastante, tá? Eu não vou falar demais de outro fone nesse vídeo, então queria concluir mandando um abraço pra vocês, quero agradecer a todos os apoiadores que apoiam, né, esse trabalho, né? Só é possível graças a vocês. O nome vai estar aparecendo em algum local na tela. E se você quiser ajudar também a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo, não deixa de participar do nosso Apoia-se, onde tem vários prêmios legais e tem várias formas de você interagir com a gente também e você ajudar a nossa comunidade a continuar crescendo. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Esse vídeo, só para finalizar, quem ficou aqui até o final, eu tentei um formato um pouco diferente. Então ele é um pouco mais rápido e ao mesmo tempo eu falo um pouquinho da história, da contextualização, que eu acho que é muito importante para a gente poder entender qualquer produto que seja. Espero que você tenha gostado. Se você puder comentar aqui embaixo o que é que você achou desse formato, eu pretendo trazer mais vezes. É isso, e agora de fato, até a próxima.